E aí galera, tudo bem? Começaremos agora a nossa aula de trigonometria e o assunto abordado será as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Lembrando que o triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo 90 graus, e o símbolo do ângulo 90 graus é esse aqui. Quer dizer, se esse é o ângulo 90 graus, esses lados que formam o ângulo 90 graus são os catetos, cateto B e C. E o lado oposto ao ângulo 90 graus é a hipotenusa A. Lembrando do importante teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. E as relações trigonométricas que iremos trabalhar são o seno, o cosseno e a tangente. Seno é a relação entre o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. E o cosseno é a relação entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Já a tangente é a relação entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. No caso desse triângulo, se determinarmos que esse ângulo é o ângulo alfa, como montaríamos o seno do alfa? O seno do alfa seria o cateto oposto. O cateto oposto é C sobre a hipotenusa, que é A. C sobre A. Já o cosseno de alfa seria o cateto adjacente. O cateto adjacente é o que forma o ângulo, seria o B. E a hipotenusa é A. B sobre A. Já a tangente de alfa seria o cateto oposto, C, sobre o cateto adjacente B. C sobre B. E se esse ângulo for o ângulo beta, quem seria o seno de beta? Agora, o cateto oposto a beta é o B. A hipotenusa continua sendo A. O seno de beta é B sobre A. Já o cosseno de beta ficaria o cateto adjacente C sobre A. E a tangente de beta ficaria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ficaria B sobre C. Reparem que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa e o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Por que isso acontece? Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Alfa mais beta mais 90 dá 180 graus. Passando 90 para o outro lado, alfa mais beta igual a 180 menos 90. O que temos aqui? Que alfa mais beta dá 90. Toda vez, quando a soma de dois ângulos é 90 graus, dizemos que alfa e beta são ângulos complementares. E toda vez que os ângulos são complementares, quer dizer que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Temos o 30 e o 60. 30 mais 60 é 90, quer dizer que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E uma outra observaçãozinha. Tangente no triângulo é o cateto oposto sobre adjacente. Mas podemos também lembrar que a tangente é a relação entre o seno sobre o cosseno do ângulo. No estudo das relações trigonométricas no triângulo retângulo, falaremos sempre dos arcos notáveis. O que são esses arcos notáveis? São os ângulos que medem 30, 45 e 60 graus. Toda vez que trabalhamos com esses arcos notáveis, devemos lembrar dos valores do seno, do cosseno e da tangente de 30, 45 e 60. Com base nesses valores dos arcos notáveis, vamos calcular o valor de x e y. O que temos nesse triângulo? X é o cateto adjacente a 30 e 10 é o cateto oposto. O cateto forma 90 graus. E a hipotenusa é o valor de y. Se eu tentar calcular por seno de 30, vamos calcular? Seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é 10 e a hipotenusa é y. E qual o valor do seno de 30? O seno de 30 é 1/2. Então, 1/2 igual a 10 sobre y, no credo, y igual a 20. Podemos calcular x tanto pelo cosseno ou pela tangente de 30. Vou fazer pela tangente. O que é a tangente de 30? Tangente é sempre o cateto oposto, 10, sobre o cateto adjacente, x. O valor da tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3 igual a 10 sobre x. No credo, raiz de 3 vezes x, raiz de 3x igual a 3 vezes 10, 30. Quem é x? 30, o raiz de 3 passa dividindo sobre raiz de 3. Racionalizo. O raiz de 3, x é igual a 30 vezes raiz de 3, dá 30 raiz de 3.
sobre raiz de 3, raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 vai dar 3. 30 sobre 3, 10 raiz de 3. E agora que se pede para determinar o valor de x e a hipotenusa do triângulo abaixo, sabendo que a tangente de θ é 0,75. Quem é a tangente de θ? A tangente de θ é o cateto oposto a θ sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é x sobre x mais 2. Qual o valor da tangente de θ na 0,75? Eu posso substituir. Posso substituir, mas aqui está em decimal. Prefiro trabalhar em fração. 0,75, ao transformar em fração, é 75 sobre 100. Simplificando por 5 e por 5, numerador e denominador, vai dar 15 sobre 20. Simplificando por 5 de novo, esse resultado vai dar 3 quartos. Quer dizer que a tangente de θ é 3 quartos. Substituo no valor da tangente, 3 quartos igual a x sobre x mais 2. No cruzcredo vou ter o quê? 4 vezes x, 4x, que é igual a 3 vezes x mais 2. 3 vezes x mais 2. 4x é igual a 3x mais 6, passa diminuindo. 4x menos 3x igual a 6, x é 6. Achamos o valor de x. E a hipotenusa? Vamos montar de novo o nosso triângulo. Esse cateto não é x não é 6, temos 6. Aqui não é 6 mais 2, 6 mais 2, 8. A hipotenusa A, só fazer o Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados do cateto. A ao quadrado igual a 36 mais 64. A ao quadrado vai dar 100. Se A ao quadrado é 100, basta tirar a raiz quadrada, A vai dar 10. Achamos a hipotenusa e o valor de x. Iremos resolver agora uma questão bastante interessante da Unesp. A figura representa a vista superior do tampo, plano horizontal, de uma mesa de bilhar retangular ABCD, com caçapas em A, B, C e D. O ponto P, localizado em AB, representa a posição de uma bola de bilhar, sendo PB igual a 1,5 e PA igual a 1,2. Após uma tacada na bola, ela se desloca em linha reta, colidindo com BC no ponto T. Sendo a medida do ângulo PTB igual a 60. Após essa colisão, a bola segue em trajetória reta, diretamente até a caçapa D. Nas condições descritas e adotando um raio de 3 igual a 1,7, a largura do tampo da mesa, em metros, é próxima de... A questão está aqui na largura. A bola bate, atacada em P, a bola bate em T, colide e vai em D. Pede-se a largura da mesa. Temos dois triângulos aqui. Então, vou separar essa altura em dois valores, em x e em y. Pelo triângulo TPB, T, P e B, de B até P é 1,5 e a altura TB é x. Esse ângulo é 60 graus, eu tenho os catetos oposto e o cateto adjacente. Vou fazer por tangente. Tangente de 60 é o cateto oposto, 1,5, sobre o cateto adjacente x. Tangente 60. Lembrar que é raiz de 3, que é igual a 1,5 sobre x. No cruzcredo, raiz de 3x igual a 1,5. Então, o que é x? X é 1,5 sobre raiz de 3. A questão já nos deu que raiz de 3 é 1,73, mas eu não vou usar agora. Vou racionalizar primeiro por raiz de 3 e achar o valor de x. 1,5 vezes raiz de 3 é 1,5 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes 3, 9. Raiz de 9 dá 3. Simplificando, que é x, 1,5 por 3, 0,5 vezes raiz de 3. Qual o valor de raiz de 3? 1,73. Vou substituir e fazer 0,5 vezes 1,73, que dá 0,865. Calculei uma parte dessa largura. E a outra vou ter que calcular esse lado CT, que eu chamei de y. Temos agora o triângulo CD e T. CD e T, aqui é 90 graus. CT na y. E quem é CD? CD é o valor de BA como um todo. Basta somar isso aqui tudo. Então, CD é 2,7. E quem é esse ângulo aqui? Quando a bola dessa tacada bate e volta, esse ângulo formado é o mesmo, 60 graus. E vou fazer pela tangente. Quem é tangente de 60? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente y. Tangente 60 é raiz de 3. Faço o cruzcredo, vai ficar raiz de 3y igual a 2,7. Quem é y? 2,7 sobre raiz de 3. Racionalizo por raiz de 3 e raiz de 3. E quem é y aqui? Vai ficar 2,7 raiz de 3 sobre raiz de 3 e raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. Quem é y? 2,7 sobre 3 dá 0,9 vezes raiz de 3. Então, qual o valor de y?
0,9 vezes raiz de 3 é igual a 1,557. E qual a largura do tampo da mesa? A largura do tampo da mesa é o valor de x mais y. Vou somar 0,865 mais 1,557. Somando, vai dar aproximadamente 2,42, letra A. Iremos resolver agora a questão do Enem de relações trigonométricas. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 km a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu na segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente. Assustando agricultores da região, o artefato faz parte do programa Projetos Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Um estava a 1,8 km da posição vertical do balão e avistou sob o ângulo de 60 graus. A outra, a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob o ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada que se encontrava o balão? A questão está pedindo a altura do balão. É uma questão simples, basta enxergarmos um triângulo retângulo. Vou fazer por isso aqui, 60 graus, ó. Vou transportar para aqui e temos x, 1,8 e 60 graus. Tem um cateto oposto e o cateto adjacente. Vou fazer por tangente. Tangente 60 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 60 é a raiz de 3. Coloco embaixo, faço os credo. Então, quem é x? É 1,8 vezes raiz de 3. Essa é uma questão do Enem. Vamos ter que transformar esse raiz de 3 em um número decimal. E já sabemos que raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Vou usar 1,7. Então, quem é x? É 1,8 vezes 1,7. Qual é o valor de x? X é aproximadamente igual a 3,06 km. E o que traz nossa próxima questãozinha? Os alunos pregressos do campus de Jaboatão dos Guararapes resolveram ir até a Lagoa Azul para celebrar a conclusão dos cursos. Raíssa, uma das participantes do evento, ficou curiosa para descobrir a altura do paredão rochoso que envolve a lagoa. Então pegou em sua mochila um transferidor e estimou o ângulo no ponto A. Na margem estava e após nadar aproximadamente 70 metros em linha reta em direção ao paredão, estimou o ângulo no ponto B, conforme mostra a figura. Quer dizer que Raíssa estava em A, nadou 70 metros até o ponto B, que é 70. De acordo com os dados coletados por Raíssa, qual a altura do paredão rochoso na Lagoa Azul? Quer saber o valor? Raíssa quer saber o valor do paredão. O paredão é x. Para resolver essa questão, eu preciso saber qual a distância de B até o paredão. Como eu não tenho, eu vou chamar de y. E vou trabalhar com os dois triângulos. O maior, com o ângulo 17 graus, a altura x, só que para de A até o paredão, então essa distância é y mais 70, ou 70 mais y, vou colocar y mais 70. E com um triângulo menor, 27 graus, x, y. Como nos dois triângulos eu só tenho um cateto oposto e o cateto adjacente, eu vou fazer por tangente. Primeiro eu vou trabalhar com o triângulo menor. Tangente de 27 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. E qual o valor da tangente de 27? Dá quanto? Dá 0,51. Fazendo cruz credo, vou achar x igual a 0,51y. Vamos trabalhar agora com o maior? Qual a tangente de 17? Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vai ficar x sobre y mais 70. E qual o valor da tangente 17? É 0,3. Fazendo cruz credo, eu coloco 1, faço cruz credo, vai ficar 1 vezes x, e 0,3 vezes y mais 70. Quer dizer que ficou x igual a 0,3y, 0,3 vezes 70, mais 21. No lugar de x, já sabemos que x é 0,51y. Vou substituir 0,51y igual a 0,3y mais 21. Passando para o outro lado, diminuindo, 0,21y igual a 21. Passo dividindo, 21 por 0,21, y dá 100. Achamos o valor de y. Mas a questão é que é o valor de x, o valor do paredão. E quem é x? X é igual a 0,51y. Então, x é igual a 0,51 vezes o y, que é 100, que vai dar 51 metros. E agora, o que pede essa próxima questão? Pede-se para calcular o valor de H e a área do triângulo. Lembrando
que a área de um triângulo, vou chamar de S, superfície, é base vezes altura sobre 2. A altura é representada por H e a base por todo esse Azinho aqui. Como é que eu faço para achar o valor de H? Enxergando apenas esse triângulo, que é 90 graus, vou achar H. Temos H, 2 metros, 90 graus e 60. Tem um cateto oposto e a hipotenusa. Vou fazer por seno. O que é um seno de 60? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Se H sobre 2 é igual a raiz de 3 sobre 2, quer dizer que H é a raiz de 3. Calculamos a altura. Para achar essa base, o Azinho, tenho que achar o valor de BD e DC. BD chamei de X. Então, quer dizer que aqui, ó, BD nesse triângulo, ele é X. E CD eu vou chamar de Y. Vamos calcular BD nesse triângulo aqui? BD é o cateto adjacente. Então, eu vou fazer por cosseno. Que é um cosseno de 60? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. X sobre 2. E o cosseno de 60 é 1 meio. Se X sobre 2 é igual a 1 sobre 2, quer dizer que X é igual a 1. E para calcular Y, eu vou ter que enxergar esse triângulo ADC, ou CAD. Trabalho com esse triângulo e vou ter H, 90, 45, Y. Vamos calcular esse ângulo? Isso aqui é 45, aqui é 90. 45 mais 90, 185. Quanto é que falta para 180? Falta 45. Então, quer dizer, esse ângulo é 45. Achamos o valor desse ângulo. E vimos agora que é um triângulo que isósceles. Um triângulo isósceles, se tem dois ângulos iguais, vai ter dois lados iguais. Quer dizer que Y é igual a H. E qual o valor de H? Não é raiz de 3? Quer dizer que Y é igual a raiz de 3. E vamos agora ao que a questão está querendo. A questão estava pedindo o valor de H, que deu raiz de 3, e agora da área. A área não é base vezes altura sobre 2? Temos aqui, nesse triângulo, que a altura já é raiz de 3 e a base é tudo isso, valor de A. Sendo que esse A é o valor de X mais Y. X é 1 e Y é raiz de 3. Qual o valor de todo esse lado? Vai ser raiz de 3 mais 1. E a área é a base, raiz de 3 mais 1, vezes a altura, raiz de 3, sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Então, a área ficou face distributiva, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 dá 3. Raiz de 3 vezes 1 sobre 2. Terminamos a questão. Como é uma questão aberta, não tem gabarito, vou deixar da seguinte forma. Qual o valor da área? 3 mais raiz de 3 sobre 2. E agora chegamos à nossa última questão desta aula. José vai de um prédio ao outro a uma velocidade de 40 passos por minuto, sabendo que cada passada mede 25 centímetros. Determine em quanto tempo ele realiza essas passadas. A questão está pedindo quanto tempo José vai desse ponto a outro. Vou chamar aqui de A até B. Qual a velocidade de José? Ele dá 40 passos por minuto, para 1 minuto. 40 passos. Qual o tamanho de cada passada dele? 25. Multiplico por 25, vai dar 1.000 centímetros. Quer dizer que 40 passadas medem 1.000 centímetros. E ele percorre a cada 1 minuto. 1 minuto são 60 segundos, eu vou trabalhar em segundos. Pode ser trabalhado em minuto, mas eu prefiro trabalhar com unidades menores. Então, são 1.000 centímetros a cada 60 segundos. Qual a distância de A até B? Vou chamar aqui de X e aqui de Y. Tem esse primeiro triângulo, que a hipotenusa é 10, e o cateto adjacente é X, o ângulo é 45. Se eu tenho um cateto adjacente e hipotenusa, eu vou fazer por cosseno de 45, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa, e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. No cruz-credo, vai dar 2x igual a 10 raiz de 2, que em x passa dividindo, 10 por 2 dá 5 raiz de 2. Vimos trabalhando nas questões anteriores que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Já a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, qual o valor de x igual a 5 vezes raiz de 2, que é 1,4? X vai dar 7. 7 metros. Já o outro triângulo, 60 graus, né? O ângulo é 60 graus, a hipotenusa é 10 e o cateto adjacente é y. Vou fazer por cosseno de 60, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E o cosseno de 60, 1 meio. No cruz-credo, 2y igual a 10, 2y igual a 10 e y, 10 sobre 2 dá 5, 5 metros. Somando as duas distâncias de x e y, a distância de A até B vai dar 12 metros. 7 mais 5. 12 metros, 1 metro é 100 centímetros, quer dizer 12 metros, vezes 100, quer dizer que 12 metros são 1.200
centímetros. Quer dizer, se José percorre 1.000 centímetros em 60 segundos, ele vai percorrer 1.200 centímetros em x segundos. Vamos simplificar? Vastos credo, 10x, 12 vezes 60, dá 720, corto 10, x vai dar o quê? Quer dizer que José percorre essa distância em 72 segundos, ou em 1 minuto e 12 segundos. Chegamos assim ao fim da nossa primeira aula de trigonometria e o assunto abordado foram as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Se gostou, vai seguindo a gente e aguarde as próximas aulas. Um forte abraço.